Com a mão no coração, vamos falar com Jesus agora. Amado Pai, ó Todo-Poderoso, nós estamos algumas horas na Tua presença, em jejum, em oração, separados. Um dia, algumas horas que nós tomamos a decisão de reservar ao Senhor, nos reservamos buscando ao Senhor a Tua face, com alegria, com orações, a Tua palavra, cânticos. Ó Deus, tudo isso é para Te honrar. Muito obrigada. Eu Te agradeço demais porque estamos aqui. Oro entregando esta reunião nas Tuas mãos mais uma vez. E peço, meu Deus, que mentes estejam abertas e que a palavra que nós recebemos, quando abrimos, essa venha como complemento e possa fechar, meu Deus, este trabalho hoje, transformando completamente a vida de cada um, que nenhum realmente, eu não creio, de verdade, não creio que algum possa voltar a ser a mesma pessoa, creio que todos já são pessoas completamente diferentes, mudadas, e creio que a maioria diria para mim, se tivesse oportunidade, não gosto nem de lembrar daquele tempo, da pessoa que eu era, amo a pessoa que sou hoje, e estou decidido a continuar nessa caminhada, sem nenhum retrocesso. Eu Te amo, porque eu posso falar isso para o Senhor, para as pessoas. Cada dia que passa, que eu aprendo com a Sua palavra, ela não vem e bate e volta, não. Ela vem e entra e cumpre com o propósito pela qual foi enviada. E tem transformado a minha vida. Só a palavra. Eu não conheço nenhum outro meio de uma vida ser transformada. Eu não conheço nenhuma outra forma. Eu não conheço. Eu creio que esse é o grande problema de muitas pessoas passarem anos perdidas, tendo acesso, condições de viverem coisas grandiosas e não conseguem, porque não se esforçam para dar lugar à palavra. Somente a Tua palavra tem o poder de mudar. Se uma pessoa não muda pela palavra, ela não vai mudar de nenhuma outra maneira. Se uma pessoa não está conseguindo ouvir o Senhor falar pela Bíblia, não adianta nem ela ir mais longe. Porque se ela não consegue ouvir o Senhor falar pelas Santas Escrituras, não adianta ir mais longe. É loucura. Se ela não está crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo por intermédio da palavra, também não há o que fazer. Somente a Tua palavra pode mudar um ser humano. E quando uma pessoa recebe a Sua palavra e a coloca em prática, é impossível ela continuar sendo a mesma pessoa. Eu falo por mim e creio que a maioria diria a mesma coisa. Obrigada por tudo, obrigada por essa reunião, assumo o controle dela. Eu quebro todas as forças do mal, amarro toda atuação diabólica, seja lá o que for, que estiver sendo armado no mundo espiritual, eu amarro, eu quebro no nome de Jesus, eu repreendo todas as atuações diabólicas, setas malignas, eu desfaço no nome de Jesus, inveja, maldade, pragas, toda atuação diabólica, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, sobre cada vida, cada pessoa que aqui está. O Teu sangue tem poder sobre este trabalho. Eu Te glorifico por ele e peço que continue à frente, derramando da Sua unção e poder, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2015. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga: eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Fale para quem está do seu lado: torne-se aquilo em que você acredita. Aí eu pergunto a você: em que você acredita? Vamos juntos? A fé é a essência das coisas esperadas, a convicção das coisas não vistas.
Nós temos falado bastante de semente. Nós precisamos deixar que a semente da fé crie raízes. Você se tornará aquilo que acredita. Diga, vou me tornar aquilo que acredito. Você vai se tornando aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita. Hoje as pessoas, muitas, elas falam da vida, daquilo que elas são. Na verdade, elas se tornaram aquilo que elas acreditam. Se você deixa entrar coisas estúpidas na cabeça, a sua fé é essa. Tem a fé negativa, a fé positiva, a fé que te leva a milagres e a fé que te leva a derrotas. Se você não parar de se concentrar naquilo que você não pode fazer, você não sai do lugar, você precisa estar concentrado naquilo que Deus pode fazer. A maioria está concentrado naquilo que ele não pode fazer. Eu não posso fazer. Ele só olha para aquilo. Isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu não posso suportar, isso eu não posso vencer, isso eu não posso ter. A concentração dele está nisso, naquilo que ele não pode fazer, quando ele deveria estar concentrado naquilo que Deus pode fazer. Absorver o que Deus pode fazer por ele. Você se torna aquilo que acredita. Você se torna aquilo que acredita. Isso não vai mudar. A maioria hoje tem a vida que acredita. Por que ele é doente e ele nunca sai dessa situação? Porque ele não acredita na cura, ele acredita mais na doença, mais nos diagnósticos médicos. Por que tem gente que nunca sai de uma determinada situação? Porque é o que ele acredita. Você se tornará aquilo que acredita. Vamos juntos? Diga para essa pessoa, você se tornará aquilo que acredita. Olha essa tradução, uma versão fácil de ler. Ora, Hebreus 11:1. Ter fé é ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. Então vamos juntos. Ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Então, a fé é a essência das coisas que nós esperamos. É a convicção das coisas não vistas. Você vai ter o que você espera. O que você está esperando? A Bíblia fala muito sobre isso. Você vai ter o que você espera. Você tem hoje aquilo que você esperou ter. Ainda que lá dentro da sua cabeça você queira questionar, mas eu não esperei isso. Acontece que às vezes a pessoa está tão adormecida, tão cega, que ela não presta atenção no que ela pensa e nas coisas que ela fala. Ela está tão adormecida, está tão cega, a consciência dela está tão cauterizada, que ela não consegue ver nada sobre ela. Ela não presta atenção no que está na cabeça dela, ela não presta atenção nas coisas que ela fala. Ela não presta atenção o quanto ela é uma cristã e é negativa, é incrédula, manifesta mais uma fé negativa do que uma fé que leva ela a vencer. Toda vez que Deus manda a pessoa dar um passo de fé, muitas vezes já vem
não é possível, nós não temos condição, né? Isso não é possível. Ou eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho condições para isso, isso não é para mim. É por isso que ela nunca sai do lugar. E ela continua naquele mundo que lá dentro dela ela não quer, mas é o que ela espera. É o que ela acredita. Você tem o que você acredita. Você se tornará aquilo que acredita. Dê uma olhada para você e você vai chegar à conclusão que é exatamente isso. Você se tornou aquilo que você acredita. Você é o resultado da sua fé. A sua vida é o resultado da sua fé. Ora, ter fé é ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Se você está esperando o pior, você está manifestando uma fé. Você tem o pior? Porque você esperou o pior. Você esperou o pior. Se você espera o pior, você vai ter o pior. Eu já falei sobre isso. Se você não pisar lá, se as coisas não existirem dentro de você antes, não vão existir aqui fora. Olha aqui, Mateus 9. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Ó a pergunta de Jesus. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Essa é a pergunta que o Senhor faz para cada um. Você pode estar aqui, ó, como esse cego aqui, esses 2 cegos. Eles queriam ver, mas você pode estar pedindo a cura de uma outra enfermidade, você pode estar pedindo a restauração de alguém na família, está pedindo a restauração financeira, e está atrás de Jesus. Jesus está aqui na reunião. Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A primeira coisa que Jesus fez foi perguntar: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Aí eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, que seja feito, segundo o quê? A fé que vocês têm. Ele não disse seja feito conforme a minha fé. Ele disse que seja feito conforme a sua fé. Quantas vezes Deus chega para muitos e dizem: você crê que eu posso mesmo fazer isso na sua vida? Você crê que eu posso mudar a vida do seu ente querido? Você crê que eu posso mudar a sua situação financeira? Você crê que eu posso mudar a sua situação profissional? Você crê que eu posso mudar o seu casamento? Você crê que eu posso mudar a sua condição de saúde? Quantas vezes vem a palavra, só que a pessoa não tira o olho do problema? Porque para eles terem respondido, dado essa resposta para Jesus, é porque eles tiraram o olhar dele, o foco da cegueira, e colocaram na fé, na crença, naquilo que estava dentro deles. Nós cremos. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Sim, Senhor. Mas alguns falam muitas coisas, mas na hora em que são motivados a manifestar a fé, são envolvidos pelos problemas, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas circunstâncias. Aí se deixam levar. É onde você está lá dentro de você, se você crê em algo maior, não tem nada aqui fora que vai desviar o seu olhar. Mas a maioria vive com o olhar desviado. Ele está mais concentrado no que ele não pode fazer, ele está mais concentrado naquele problema, nas impossibilidades, do que na grandeza de Deus.
Às vezes a pessoa transforma o problema maior do que o próprio Deus. Sem contar que muitos não têm dependência nenhuma de Deus. Não são dependentes. Ainda dependem muito mais das circunstâncias serem favoráveis do que do poder de Deus. Se você depende das circunstâncias serem favoráveis, se você precisa de tudo favorável à vontade, realmente você não precisa de fé, você já está vendo. E a pessoa não sai do lugar. Você tem o resultado da sua fé. Por isso que nós somos motivados o tempo todo a ampliar a nossa fé, a exercitar a nossa fé, a crer no invisível. Quando nós falamos de fé, nós entramos no campo, num campo invisível, em algo que você não tem como ver, tocar. Mas você sabe que existe, você sabe que pode viver. Porque se Deus colocou dentro de você, você pode. Eu creio que o que dava força para o José seguir em frente em meio a trancos e barrancos e batalhas foi aquele sonho. Eu creio que aquilo, eu sei porque isso acontece comigo. Várias situações na minha vida, eu vivi isso. Tudo fora dizia que não, 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 não. E lá dentro, Deus tinha colocado dentro de mim uma convicção que eu falava, e hoje eu falo da mesma maneira que antes eu falava, não, vai acontecer assim. Mas como? Vai sim. Como você sabe? Porque está dentro de mim, eu sei, Deus colocou algo dentro de mim, eu só tenho que crer, eu sei que vai acontecer, é uma questão de tempo. E acontecia mesmo. A mesma coisa acontece hoje. Às vezes tudo fora tenta me mostrar o contrário, mas não tem como, eu não deixo sair de dentro de mim o que está aqui. Eu acredito. Eu tenho convicção. Até acordada, eu posso tocar, eu posso pisar, eu posso visualizar. Eu me vejo vivendo aquilo. E quando o diabo quer me desanimar com situações, eu logo me apego àquelas imagens. E sempre as imagens que eu pego para a minha vida são as maiores que eu puder encontrar. Porque é aquilo, é melhor você sonhar 100% e receber 50% do que não sonhar nada. Mas a Bíblia diz que seja feito conforme a sua fé. Então, sempre eu busco as imagens que representam a grandeza que eu quero para mim. Eu não aceito. Você falar com o pessoal da minha família, você vai ver eles falarem a mesma coisa. Ninguém tira um negócio da cabeça da minha mãe. Se minha mãe falar que acabou. Não vai tirar. Não tira mesmo. Se está aqui dentro, não adianta. Mas, mãe, não, eles nem tentam, porque não muda. Está aqui dentro, não vai mudar. Eu sei que vai acontecer. Eu sei. Mas como? Porque eu sei, está dentro de mim. Está aqui. Então, você tem que ter isso dentro de você. Quando eu tinha o Murilo muito doente, e dando crise e tal, todo mundo aparece parente, aparece a minha sogra, quando era viva, adorava fazer chá e fazer um monte de coisa, e ela tinha chá para tudo, e sempre aquela visão de que eu ia viver naquela situação a vida inteira. E todo mundo queria, de lá e de cá, me convencer que eu tinha que aceitar o filho doente. Aquilo não entrou na minha cabeça. A medicina, os médicos, todo mundo.
O Osmar sabe que o último neurologista que nós fomos, o doutor Alexandre, ele disse, doutor Alexandre Bastos, ele olhou para mim depois de falar, eu falei, mas, ok, eu entendo a sua posição, mas eu não aceito. Ele me chamou, a senhora é uma mulher inteligente, a senhora não é uma mulher ignorante. A senhora está agindo como ignorante. A senhora deveria estar feliz de ter um remédio. Ele disse, nunca vou me esquecer disso. A senhora deveria ficar feliz por ter um medicamento que dá qualidade de vida ao seu filho. Eu falei, qualidade de vida? Meu filho baba. Meu filho não tem atitude nenhuma. Toda vez que eu dou a medicação para ele, eu olho para ele, ele está caído, a baba caindo. Mas a senhora não é a primeira a viver isso. Falei, ok, faça o seu trabalho, mas não vai mudar o que está dentro de mim. E não mudou mesmo. Nunca mudou. Eu nunca me submeti àquilo. Como quando o Murilo teve uma bronquite violenta, que ele tinha que correr para o hospital para fazer inalação com oxigênio. A situação dele era tão grave. E era sempre a mesma coisa. É assim, tem que tomar uma vacininha assim, que vai tomando um remédio para ir dando uma melhorada, e fazer natação, e tal. Porque assim, é para a vida, essas coisas. Não entrava na minha cabeça. Que aquilo, dentro de mim havia uma convicção. Eu estou vivendo isso agora, mas não vou viver para sempre. Isso é um momento que vai passar. Eu não acredito. Isso não vai ficar assim. Eu não aceito. Meu filho vai ser perfeito, 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 perfeito. Isso, eu batia às vezes de joelhos, a mão na cama e dizia, o Murilo é perfeito, perfeito, perfeito. Quando ele estava doente, eu olhava para ele, você é perfeito em nome de Jesus. Você não tem doença em nome de Jesus. E ele estava caindo de doente. Eu estava dizendo, você é perfeito. Eu estou vivendo isso aqui, mas isso não vai durar para sempre. Isso é fé, e é a fé que Deus espera que você tenha. É desse jeito para o Senhor, porque Ele é o Senhor. Esse é o Espírito. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Sim, Senhor. É o que Deus está perguntando para cada um. Você crê que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Você crê que eu posso te abençoar de tal maneira, mudar corações, mudar mentes para te favorecer? Sim, Senhor. Você crê que eu posso te abençoar de tal maneira que você vai sair do aluguel, você vai sair dessas dívidas todas, você vai se realizar profissionalmente? Sim, Senhor. Você crê que a sua casa será totalmente restaurada? Sim, Senhor. Você crê que o seu casamento vai ser totalmente restaurado? Sim, Senhor. Você crê na mudança total da sua vida? Sim, Senhor. Você crê que não passou de hora para você? Sim, Senhor. Sim. Ora, ter fé. Ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Você tem o que espera. E ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Mateus 9:2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca, vendo o que, gente? A fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham. Ele viu a fé deles. E tudo foi feito em cima da fé. Da fé deles. Mateus 8:13. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu. Como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado.
como você creu. Como você creu. Quando Deus falou comigo sobre a abertura da nossa empresa, eu estava orando umas 3h da manhã. E Deus falou exatamente assim. Tanto é que eu sempre repito da mesma maneira, porque Deus falou exatamente assim. E foi algo fora do comum. Cléo, vocês vão abrir uma empresa e dentro de 30 dias ela vai estar aberta. Eu acordei o Osmar. Falei, Osmar, Deus falou comigo agora que nós vamos abrir uma empresa. Ele tinha esse sonho na vida. Até porque nós já tínhamos, antes, tido um escritório pequenininho. Essa empresa já era aberta, mas não... já tinha fechado lá atrás, porque era um escritóriozinho, uma portinha bem pequenininha, que ele vendia as coisas, tentava, eu ia ajudar. Aliás, trabalhei muito lá junto com ele. Aí, vocês vão abrir. Só que o que eu tinha dentro de mim era algo que eu falei com Deus assim, Senhor, mas eu não quero aquela portinha que era antes. Deus colocou no meu coração que era algo muito além do que eu podia imaginar. Eu falei com o Osmar, ele, não, mas nós não temos condição para isso, mas levantou, teve dor de barriga e tudo mais. Aí, no outro dia, levantou, falou, acho que, tentado aquilo, né, dentro da cabeça, com sonho, foi e falou com um monte de gente, especialista no assunto, chegou para mim na hora do almoço e disse, olha, eu falei com várias pessoas, e todo mundo disse, fica quieto onde você está, porque não é hora de fazer isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu olhei para ele com aquela autoridade toda e falei, de Deus. E disse, não, senhor, você vai começar a mexer as questões da abertura desse negócio, porque Deus falou comigo, e se Deus falou, é porque Ele tem isso conosco. Ele tinha vendido um prédio na Badibacite, numa das principais avenidas da cidade, mas um prédio incrível, que hoje, se você um dia for lá, ou puxar para ver, é o Subway. Não é isso? É isso mesmo. Que está lá hoje. O prédio era tão grande que nós não tínhamos como usar tudo aquilo. E ele tinha vendido para esse homem. E, resumindo a história, para não estender tanto, esse homem quis entrar de sócio, porque o prédio era dele, e nós entramos, em 30 dias estava aberta, com tudo que a gente precisava, naquela avenida, aquele prédião, aquela coisa fora do comum para nós. Na época era fora do comum. Bom, até hoje, porque o prédio é incrível. Quando deu, não sei se mais um mês ou 2, Deus falou comigo que era para comprar parte do sócio. E era tudo pela fé. Tudo pela fé. E, resumindo, tudo foi pela fé. E Deus nos abençoou, e etc, etc. Tudo pela fé. Tudo que era impossível. Sabe o que é impossível? Impossível, impossível. De repente, estávamos nós com a empresa aberta, naquela avenida, que só pessoas que já tinham chegado lá estavam lá. Era grande demais para nós. Era mais do que nós podíamos imaginar, pensar e etc. Deus fez algo que não tenho como explicar, principalmente para aquela época que a gente vivia, que a gente não tinha condição nenhuma. Nenhuma.
E de repente nos tornamos empresários, já viemos com uma força. Deus nos colocou com uma força que era inacreditável. E foi nos dando condições, etc. Então, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. É fé. É fé. É fé, é fé, é fé. Fé. Ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Ora, ter fé é ter certeza. Ora, ter fé é ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos. O que você espera? Eu me lembro que mesmo não tendo a menor possibilidade, havia dentro de mim coisas que eu não conseguia. Eu imaginava, mas não consegui ir tão longe. Eu sabia que eu queria algo grande. E eu sempre lutava, mesmo ainda não tendo tanta maturidade espiritual. Me agarrar às coisas grandiosas. E mesmo parecendo impossível, tudo impossível, eu insistia naquilo. E eu que tinha sido, pedia filho doente, e cuidando de casa, e aquela batalha, e uma luta, privações várias, de repente, eu começo a ver uma mudança na vida. Eu poder comprar coisas que eu não podia, aquilo que não era normal começou a se tornar normal. De repente, eu que tinha lá a bicicleta, olha lá já, que já veio nos processos, um carro bem melhor. Olha eu indo trabalhar, olha indo do jeito que eu queria, arrumada, bonitinha e tal, e as crianças bem, e as coisas avançando, as coisas crescendo. Fé. Você vai imaginando, eu olho para trás e penso, quanta coisa que era tão distante da minha realidade. E você para crer. E você começa a pisar naquela terra. E a visualizar aquilo na sua vida. E você vai vendo as coisas acontecerem. As coisas acontecerem. Elas vão acontecendo. Porque esse é o poder da fé. A fé faz isso. Mateus 15, 28, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. O que você deseja? E naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Mateus 15, 28, da King James. Então Jesus clamou, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você quer, conforme queres. E naquele exato momento, a sua filha ficou sã. Marcos 10, 58, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Marcos 5, 34, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Lucas 18, 48, Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Aleluia. Aleluia. A sua fé. Quando nós lemos aqui em Neemias 6, 15 e 16, que diz, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias, quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Como é que ele chegou a esse final glorioso? Após 120 anos de vergonha, em 52 dias,
Todas as nações estavam com orgulho ferido, porque passaram anos zombando de Israel, e agora estava lá Israel restaurado, Jerusalém restaurada, a vida mudada, porque eles ficaram 120 anos naquela situação, porque é o que eles acreditavam. Eles tinham aquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam que não tinha jeito, que não tinha condições, que tudo que não presta. Aí chega Neemias e com uma fé completamente diferente da deles. Para mostrar para você que você pode mudar a sua vida radicalmente, crendo sem duvidar. Neemias não se envolveu com as circunstâncias. Neemias foi afrontado, mas olha a maneira que esse homem lidou com os problemas. É assim. Ele não lidou lamentando, murmurando e pensando em desistir por causa das acusações, perseguições, terrorismos vários que foram feitos contra ele. Ele lidou com os problemas de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque em nenhum momento ele se desfocou do seu propósito. A fé veio em primeiro lugar, e a fé saía na frente. Ele acreditava e permaneceu acreditando, e todas as ameaças, ele não acreditou que aquilo ia vingar. Todas as situações que foram levantadas, ele não cedeu para elas, porque a fé dele não estava naquilo. Estava na reconstrução, ele estava focado naquilo, ele acreditava. Eu tenho certeza que quando ele chegou e ele viu aquele monte de entulhos, ele visualizou as muralhas reconstruídas, e aquilo se tornou realidade. E muralhas que eles podiam andar em cima, tanto é que eles andaram. Muralhas. Por 120 anos aquilo foi vergonha pura. Você vê que não, fica provado que não é que uma situação não tem jeito. É a fé. Você precisa crer contra tudo, contra todos, circunstâncias e falatórios e ladainhas, e contra tudo, contra a sua conta bancária, contra você precisa crer. Porque se você olhar para a sua conta bancária, às vezes você não tem. Se você olhar ao seu redor, está perdido. Se você ouve os especialistas, as autoridades no assunto, naquele assunto, não é para você, como eu. Os médicos. Não tem jeito. Ele vai ser sempre assim. Quando eu olho para o Murilo não tem sequela. Não sobrou nada. Tirando a cicatriz do braço, ele não tem nada do que ele sofreu. Porque quando Deus faz uma obra, Ele faz perfeito. Só que assim, a vida de uma pessoa de fé, ela não pode ser, eu tenho fé hoje, amanhã não tenho. Eu tenho hoje, depois da manhã eu não tenho. Não. Sabe por que muita gente passa uma vida inteira sem os resultados? Porque ele é assim. Ele crê por um tempo, depois não crê mais. Ele luta por um tempo, depois não luta mais. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso é uma coisa que eu te falo com experiência. Estava dentro de mim, e eu agradeço, porque eu sei que foi colocado por Deus. Porque eu não tinha capacidade. Eu acreditava, independente de qualquer coisa. Circunstâncias, opiniões, e etc. Diagnósticos. Eu acreditava e pronto. Eu acreditei até o fim. E quando eu entrei com ele com o braço
arrancado, mesmo desnorteada, sem ter o juiz no lugar na hora, assim, parecia que aquilo não era verdade, eu estava meio que, isso é verdade, não é verdade, o que é isso? Mas algo dentro de mim me dizia que aquilo não era para maldição, aquilo não era para derrota. Mesmo que eu não conseguisse discernir nada naquele momento, eu tinha algo dentro de mim que me dizia que eu tinha que crer contra tudo que eu estava vendo. Tanto é que todas as vezes que eu falei com aquele cirurgião, eu falei da mesma maneira com ele. Eu creio, o Senhor faça tudo o que tiver ao seu alcance, porque o que o Senhor não puder, Deus vai fazer. Ele quis me preparar para o pior, eu disse, não, eu não vou me preparar para o pior. Eu muitas vezes vivi esse tipo de situação, das pessoas quererem me preparar para o pior. Não me preparo para o pior, eu não vou esperar o pior. Você tem o que você espera, eu vou esperar o melhor. É isso que você tem que entender. Você não pode esperar o pior. Aconteça o que for, eu não vou esperar o pior. Aconteça o que for, você tem que gritar para o mundo espiritual. Eu não vou esperar o pior. Eu vou esperar o melhor. Deus tem o melhor para mim. Ele dá o que eu espero. Eu vou esperar o melhor. Mas disseram, não quero saber o que disseram, não quero saber, mas está aqui no documento, não quero saber o que está no documento, está no exame, não quero saber do exame, eu quero saber que tem um Deus que tudo pode. Eu não vou me concentrar no que eu não posso fazer, eu vou me concentrar no que Deus pode fazer. Isso é fé. Ora, ter fé é ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E ter convicção de que uma coisa não existe. De que uma coisa não existe mesmo quando não a vemos. De que uma coisa existe, desculpe, mesmo quando não a vemos. O Neemias conseguiu um feito fora do comum. Porque ele creu contra tudo, contra ameaças, até de morte. Você sabe quando você está sozinho numa situação? Neemias estava sozinho, porque ele tinha que levantar o espírito do povo. O povo facilmente decaía. Ele tinha inimigos para toda parte. Sabe o que é você ter que trabalhar com uma mão só? E você só está fazendo o bem, e você está sendo afrontado de tal maneira que você tem que trabalhar com uma mão só, porque a outra você tem que segurar a espada. Ele viu o tamanho da corrupção que estava lá. Os sacerdotes eram corruptos, ganhavam para poder... e agiam de forma corrupta. Ele viu na pele um sacerdote tentando entregar para ele uma profecia falsa. Aliás, entregou para ele uma profecia falsa. E mesmo o sacerdote, que todo mundo, as pessoas falam em nome de Deus, todo mundo já acha que é bom. Ah, falou em nome de Deus, é bom, é bom. Neemias tinha discernimento. Quando aquele homem, eu amo isso, porque falta isso no povo de Deus, e muita gente. Falou no nome de Deus é bom. E não é bem assim. Pois o sacerdote mandou ele se esconder, se esconda, porque não sei o quê, não sei o quê. Ele fala lá. Ele fala. Por que um homem como eu deveria se esconder? Por que um homem como eu, quando uma pessoa é de convicção, está ali, está lá o pastor dizendo, olha, irmão, eu acho. Eu recebi isso também. E eu não falo isso por mal, porque eu gostava demais daquele pastor. Eu achava ele uma gracinha e ele era abençoado. Mas um dia ele disse, irmã Cléo, a senhora precisa aceitar que a medicina
diz que o seu filho precisa da medicação. Irmão Osmar não está em concordância. A senhora precisa aceitar. Ele falava bem assim, irmã Cléo. Com todo respeito, pastor, que tem por sua pessoa. Não vou, não. Com todo respeito, que eu tinha muito por ele. Mas esse conselho eu não vou acatar. Meu filho não é epilético. Irmã Cléo, não. Não é. A minha fé diz que ele não é epilético. E todo mundo, mas ele é epilético, ele não é epilético. E ele não é epilético. Isso é coisa de família, tem um monte de gente, tem na família gente epilético, tem gente que teve desmaio, que teve epilepsia uma vida inteira, mas o meu não vai ter a vida inteira. Não vai ter a vida inteira. De jeito nenhum. Aí o sacerdote chegou para o Neemias e falou, você deve se esconder, porque não sei o quê. Por que um homem como eu deveria se esconder? Por quê? E ele diz, naquele momento eu vi que não era Deus que falava por ele, mas que ele havia sido comprado pelos inimigos. Lembra dessa passagem? E ele não aceitou a direção que o sacerdote, que nos dias de hoje seria o pastor, o bispo, deu a ele. Por que um homem como eu deveria se esconder? Sabe o que eu entendo? Espera aí, eu estou fazendo o que é certo, eu creio no que estou fazendo, eu sei que Deus está comigo, e se eu tiver que morrer por isso, morrerei, mas não vou desistir. Ele entendeu. Em todas as situações, ele reagiu com a fé. Por que um homem como eu deveria se esconder? Eu sou de Deus, eu estou fazendo a coisa certa, eu creio num Deus vivo. Por quê? Eu não cheguei aqui para me esconder. Às vezes é o que o diabo diz para você. Acho que é melhor você recuar, abrir mão, desistir, aceitar, que é assim mesmo. Não, 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 não. Ora, ter fé, ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E ele lidou muito bem. E o que ninguém conseguiu fazer por 120 anos, ele fez em 52 dias, porque ele nunca duvidou, ele nunca cedeu às pressões, às acusações, aos terrorismos, ameaças de morte. Até profecias falsas. Nada o fez tirar o foco daquilo que ele tinha convicção. Que Deus era com ele, e que ele podia fazer, e que ele tinha que fazer, e que ele não podia retroceder, e ele fez o que ninguém conseguiu fazer, em 52 dias, o que ficou parado por 120 anos, ele deixou provado para o mundo que não é que uma coisa não tem jeito, jeito tem, só que muitas vezes as pessoas não acreditam, elas não creem, elas creem no pior, por isso que elas têm o pior. Quantos cristãos que têm uma vida nem medíocre, miserável mesmo, doente, amarrada, infeliz, depressivos, perturbados. Por quê? Porque acreditam nisso. Ah, bispo, mas a gente não é acometido? Claro, eu estou falando para você. Os problemas chegam até nós, mas você pode crer que você pode vencer. Mas eu estou vendo tudo o contrário. Você pode estar vendo o contrário. Mas se você crê que tudo vai terminar em honra, vai terminar em honra. Que vai terminar em vitória, vai terminar em vitória. Que vai terminar em triunfo, vai terminar em triunfo. Agora, se você crê que vai terminar em tragédia, vai terminar em tragédia. Seja feito conforme a sua fé, você vai ter o que você espera.
A fé é a essência do que esperamos. Você tem o que você espera. O que é que nós falamos? Você se tornará aquilo que acredita. O que você acredita. Você pode ir além se você acreditar. Você pode nunca mais sair do lugar e ainda retroceder, se é essa a sua fé. Você vai para onde você crê. É a sua fé que vai te levar. Se você tem uma fé negativa, você acaba entrando num buraco. Se você tem uma fé viva, você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Mesmo contra tudo e todos. Eu poderia passar horas dando testemunhos para você das coisas impossíveis que eu já vivi. E como tudo foi mudado? Pela fé. Pela fé. Tudo pela fé. Como é que a minha vida foi sendo transformada pela fé? Tudo pela fé, porque eu criei naquilo. O Espírito Santo colocou aquilo dentro de mim, como eu creio que foi colocado na vida do José, e você vê que ele se agarrou àquele sonho. E mesmo estando já no calabouço, ele não desistiu. Tanto é que ele foi tirado do calabouço. Por isso que você não pode olhar o momento em que você está, o momento presente, o que está acontecendo agora. Isso não significa nada. Amanhã é um novo dia. Às vezes hoje você está vivendo uma situação assim, desesperadora. De repente Deus revoluciona tudo, muda tudo. Você vive uma outra situação completamente diferente. Quantas vezes eu vivi isso na minha vida? De um dia estar numa situação sem saída, de repente Deus mudar tudo e eu estar vivendo uma situação completamente diferente. De repente as coisas são mudadas. Você vê que quando que o José ia imaginar que naquele dia, já numa situação pior, parece que estava piorando, ele estava no calabouço, mas ele continuava acreditando, não sei como, estou no calabouço, não sei como. Ele foi chamado às pressas, precisou, inclusive, a Bíblia diz, tomar um banho, se barbear para se apresentar ao faraó, que estava lá no calabouço, sem condições de se apresentar àquela autoridade máxima. De repente foram buscá-lo, e aí ele tomou banho, vestiram ele se barbeou para se apresentar ao faraó. Quando que ele ia imaginar que naquele dia a vida dele ia mudar para sempre? Mas dentro dele, ele sempre acreditou que uma hora aquilo ia acontecer. Ele não sabia certamente como, mas ele sabia que ia acontecer. Isso é fé. E é isso que muda o rumo da sua vida. É você hoje, você está num negócio que parece que é pequenininho, você começa a enxergar isso, tomando proporções imensas. E você começa a enxergar, e trabalhar por isso. E clientes que você nunca imaginou começar a atender. É por aí. Você vê, quem podia imaginar, aquele endemoniado gadareno, o sujeito se cortava, se machucava, vivia nu, arrebentado. A família, ele tinha família, porque a Bíblia diz que ele tinha família. Jesus mandou ele para a família dele. A família, eu tenho certeza que a família daquele homem já tinha dado ele como perdido. Ouviu o que eu estou falando? A família dele, eu não estou lendo tudo, porque se eu for ler tudo, eu já não saio daqui. A família dele já tinha dado ele como perdido. Isso é um caso perdido. Ele vivia nos cemitérios, nos lugares mais podres que você possa imaginar. Agredia as pessoas, era violento, um louco, e vivia machucado. E ele tinha família. Você imagina o dia que ele chegou, vestidinho, tomado banho, arrumado, para a família dele? Talvez a mãe dele deve ter olhado e pensado:
Isso é obra de Deus, porque só Deus podia ter feito uma coisa dessa. Tanto é que ele chegou e ele foi evangelizar na cidade dele, está escrito lá. Ele passou a falar, foi Jesus Cristo que fez isso na minha vida. Porque ele era um caso perdido. Talvez você tenha um caso perdido na sua família. E Jesus está dizendo que se você crer com essa fé, você vai ter o que você espera. Porque é pior do que aquele endemoniado não tinha. Pensa numa pessoa destruída. É o caso desse homem. Arrasada, acabada, destruída, em sepulcros, morando, um louco. E para ele teve jeito. Então, às vezes, você já ouviu, não sei de quantos, não tem jeito essa criatura, tem jeito. Se você crê, ora, ter fé, ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos. O que você espera? Atos 16, 23 a 26, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas, diga todas, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Injustamente foram presos, machucados, severamente açoitados. Qual foi a maneira que eles lidaram com o problema? Qual a maneira que lidaram? Maturidade. Você não vê, acabou também, não quero mais saber. Olha isso aqui, eu sou inocente. Olha o que fizeram comigo, eu também da injustiça. E Deus não olhou para mim, Deus não fez nada por mim. E não sei o quê. Esses são os imaturos. Eu estou pregando, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu fiz tudo certo e Deus não fez para mim. Olha a maturidade. A primeira coisa que você tem que ver, maturidade. Maturidade de Neemias, com tantas afrontas. Maturidade do José. Você vê vivendo a vida com equilíbrio. Machucados, severamente açoitados, presos. Prenderam os pés do tronco. E por volta da meia-noite, ainda não tinha terminado o dia. Eles estavam com tendo a melhor atitude que alguém poderia ter. Estavam orando e cantando a Deus como se nada tivesse acontecido. Deus está nos ensinando isso. Você precisa aprender a lidar com os problemas com alto nível de maturidade. Isso é prova de fé. A forma que você lida com os problemas revela a sua fé. Você vai ter o que você acredita. A maneira que você lida com os problemas. E a maioria lida muito mal. Eu não vejo em nenhuma passagem Neemias reclamando com Deus por todo o bem que ele estava fazendo ali, orando e buscando o Senhor e fazendo bem por uma nação, e tantos estavam reconhecendo, e tanta perseguição. Eu não vejo o José falando contra Deus lá no calabouço, mas eu vejo a fé viva em ação. Eu falei para vocês outro dia da maneira em que aqueles 3 jovens lidaram com os problemas,
a maneira que Daniel lidou com os problemas. Eles foram um testemunho vivo, cada um deles, para aqueles reis. O nome de Deus foi engrandecido, porque em todo o tempo eles mostraram a fé deles. Nós cremos num Deus grande. Quer jogar na fornalha? Joga, rei. Se o nosso Deus quiser livrar, porque Ele pode livrar, Ele nos livrará. Caso Ele não queira livrar, diante da sua imagem nós não vamos nos prostrar. Eu amo isso. Você já parou para pensar, todas as vezes que você é pressionado pelo mal, a desobedecer a Deus, o mal vem e diz para você, se você dizimar, vai te faltar esse dinheiro. Acho melhor você procurar aquele agiota de novo. Acho melhor você ir lá fazer outro empréstimo. Acho melhor. Quer saber? Eu vou ser fiel a Deus, vou dizimar, vou buscar Deus porque eu creio. E se tiver que arrebentar, pode arrebentar. Eu vou confiar em Deus porque Ele está nisso. Eu vou pagar para ver na fé. Eu vou pagar para ver. Quer jogar na fornalha, que jogue, mas eu não vou me curvar diante da sua imagem. E assim por diante. Eu vou pagar para ver na fé. O mundo vive pagando para ver na carne. Por que você não paga na fé? Um monte de gente arrisca de forma estúpida. Por que não arrisca na fé? É o que está faltando em muita gente. É andar por fé. O justo viverá da fé. Por sua fé viverá. A fé é a essência do que você espera. Fé não é baboseira. Não é ladainha. Fé é uma atitude constante na vida de confiança, acreditando continuamente, independente das situações, independente dos achismos, dos blá 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 blá. Às vezes, um sacerdote, como no caso do Neemias, manda você fazer uma coisa que você lá dentro diz, não é não. Não é não. Não é isso que Deus tem para mim. Às vezes a pessoa vem até com boa intenção. Olha, a senhora precisa aceitar. Às vezes temos provações na vida. Ok, não estou tirando as provações. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor os livra de todas. E eu vou me agarrar nessa parte do versículo. É para onde você tem que ir. Na hora da batalha, é fácil alguém chegar e dizer, olha, muitas são as aflições do justo, eu já estou cansado de saber disso, eu vou me agarrar, o Senhor livra de todas, Ele livra de todas, e Ele vai me livrar disso. Esse é o espírito. Olha a atitude aqui. Eles estavam cantando, não estavam berrando, lambendo feridas, e dando tiro para tudo quanto é lado. Eles estavam cantando e orando. Cada vez que você recebe uma notícia ruim, Deus espera que você vá contra os seus sentimentos. Porque os seus sentimentos vão te mandar berrar, chorar, reclamar, murmurar, fazer besteira com a sua vida. Mas a sua fé diz, creia. E os seus sentimentos diz, berre, reclame, largue tudo, suma. Nada está valendo a pena. É melhor morrer, é melhor sumir, é melhor acabar com tudo. E a sua fé está dizendo, lute, persevere. Eles estavam cantando e orando, fazendo o que todo mundo deve fazer quando está com problema e recebe uma notícia. Eu confio no Senhor, meu Deus. Exatamente isso. Eu acabei de receber uma notícia ruim, ou algo está acontecendo. A primeira coisa que você tem que começar a dizer, eu confio no Senhor, meu Pai. Olha aqui a oração, isso aqui é uma oração. Eu confio no Senhor, o Senhor está no controle de tudo, não vou desistir. A vitória é minha, eu creio nisso. Está tudo nas tuas mãos. É o que eu faço dentro de toda vez que acontece alguma coisa. Pergunte aos meus. Eu falo, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero entregar essa situação nas tuas mãos agora. Não sei, Senhor, o que devemos fazer nesse momento, mas eu vou orar. É o que eu estou fazendo. Me dê a direção, quebrando o coração desse. Faz isso, faz aquilo. Eu encaminho isso nas tuas mãos, etc, etc. Amém. Digo, pode ir, confie em Deus. Deus está no controle disso. Já oramos. Eu não espero a pessoa voltar para me dar a notícia para dizer, vamos orar.
Não, peraí, vamos orar agora. Vamos orar, depois você vai. Oração. Oração, de 1 minuto, 2 minutos, não importa. Oração, não importa. É oração, e eu coloquei Deus naquilo. Se não dá para verbalizar, minha mente, Senhor, eu preciso de direção, não sei o que fazer nisso. O que eu faço nisso aqui? Me dá direção, me guia. É porque agora acabou, porque... Senhor, eu não creio nisso. Não me trouxe até aqui para isso. O Senhor tem um propósito nisso, eu vou confiar no Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos, faça a tua obra aqui. Eles estavam fazendo isso, Senhor. Não merecemos estar passando por isso, etc., mas não importa. Nós glorificamos o teu nome, o Senhor deve ter um propósito nisso, etc., etc., etc. Estavam cantando louvores. Eu não sei que música que ele estava cantando, mas o que todo mundo deveria cantar é: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Estou ferida até o fio de cabelo, mas vai dar tudo certo. Estou preso ao tronco, mas vai dar tudo certo. Como é que eu saio daqui? Perto da meia-noite. Talvez você está aí dizendo: meu Deus, isso aqui não se definiu. Meu Deus, perto da meia-noite. O dia não tinha acabado. Um terremoto aconteceu. Um reboliço aconteceu. O dia ainda não tinha acabado. Um terremoto aconteceu. Um reboliço santo poderoso. E todas aquelas portas, está escrito aqui, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. É o que Deus está dizendo para quem crê aqui. Se tem porta fechada, todas serão abertas, todas as correntes vão cair por terra. Não tem como dar errado. Deus está lhe prometendo, ainda não findou o dia, ainda não terminou. Ele começou algo grande com você. Era perto da meia-noite, mas não era meia-noite. E todas as portas foram abertas, aleluia. Todas as correntes foram quebradas. Deus está dizendo: eu tenho algo grande com vocês. Rimanás, decantarabachurianda lamanás, ribachurianda maciadecas, ribachua, demadia de carie, massuria de maria de cas. Eu sei que Deus está fazendo algo grandioso no mundo espiritual, por mim, por meu ministério, por vocês. Eu sei que entramos num ciclo de vitória. Eu sei que nenhuma porta permanecerá fechada e nenhuma corrente permanecerá sem ser arrebentada. Rimanás, de cantarabachurié, de mansui de cas, de cantaramansui. E de camashui de cari e machari e mahas de machui de cas. Aleluia. Feche os seus olhos e bote a mão no seu coração e deixa o Espírito Santo te encher, emanás. De cantarabachui de macie de cas. E de machui e de machie e de machui de camanari e machui de mahas. Chama cantaramanás. Sambaracantarabaturi, Kander, Masui, e de Masui, de Manari, e Bachari, e da Cade, e Masui de Cash, Remachai, Ribasui de Camanás. Seja batizado no Espírito Santo. Você que ainda não foi, seja batizado no Espírito Santo agora. Você que já foi, seja renovado no Espírito. Seja renovado no Espírito. Renovado em nome de Jesus. Você que ainda não foi batizado, vai sendo batizado agora em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo da tua vida agora. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Vai sendo batizado agora. Batizado no Espírito Santo agora. Vai recebendo o Espírito Santo da sua vida. Onde houver um enfermo agora, eu dou uma ordem no nome de Jesus Cristo. Espíritos de enfermidade, saiam agora em nome de Jesus. Eu declaro que todo enfermo está sendo curado agora. Onde houver um enfermo aqui, o Senhor está passando e Ele está curando. E não é para minha glória, é para a glória dEle. Receba a cura dessa enfermidade. Receba a cura.
receba a cura, recebe em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus. Onde houver uma pessoa oprimida, receba a libertação na sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Onde houver situações amarradas, sejam desamarradas agora, em nome de Jesus Cristo. O impossível seja materializado em nome do Senhor Jesus. Você que crê no Deus do impossível, receba o impossível na sua vida. Aquilo que para você é impossível acontecer na sua vida, eu declaro no nome de Jesus Cristo, receba no nome de Jesus. O impossível seja materializado na sua vida. Isso é fé. Creia agora, vai crendo e vai sendo batizado no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, Remanás. Seja cheio do Espírito Santo, Ribachu. E decanta, Remanchu, de cá. Decanta, Remanchu, e de Manchui, e de Manás. Derramba, Chui, e de Manás. Enquanto você fala em línguas, o Senhor está te curando. Enquanto você fala em línguas, o Senhor está te libertando. Enquanto você fala em línguas, o Senhor está te restaurando. Agora vai sendo renovado no nome de Jesus. Seja cheio no Espírito Santo, cheio do poder de Deus agora. Para a glória do nome do Senhor Jesus, receba a glória dele na sua vida. E em nome de Jesus, seja batizado nele agora. Em nome do Senhor Jesus, sejam todos cheios do poder de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua vida restaurada. Rimashui de Manás. De Cantarabashui. E de Cantarabashui, de Canari, e Masui, e de Manás, e Massi, de Cantaramasui, de Cani, e Masui, e de Mas. Rambaracantara, Rambaracantara Manchai, e de Mansui, e de Mansui de Cá, e de Mansui de Camaná, e de Mansui de Camansui, de Manassie, e de Manasui, e de Mansai. O anda canamaná, o anda camaná, shui, o chomesui, de maná, sua cá. Vamos cantar, batui de cá. Aleluia. Ó Deus de Israel. Ora, ter fé, ter certeza. Ora, ter fé, ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E ter convicção que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. Você se tornará aquilo que acredita. Torne-se aquilo em que você acredita. A fé é a ciência das coisas esperadas, a convicção das coisas não vistas. Pare de se concentrar no que não pode fazer. Deixe a semente da fé criar raízes. Você se tornará aquilo que acredita. Creia no seu milagre, creia numa transformação de vida, creia no impossível vindo até você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele vai fazer o impossível. Aleluia. Rimanás, Edemashui de Manás. Aleluia, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia. Coloque-se em pé e erga o seu propósito aos céus. E mostra para Deus que você crê. Tudo que você aprendeu aqui agora, diga a Ele o quanto você crê. E você crê, e você crê, e você crê. Eu creio, meu Deus. Eu creio, Senhor, que eu fui curado. Eu creio, Senhor, que eu fui sarado. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor, que o Senhor mudou corações. Eu creio que portas foram abertas. Eu creio, Senhor, que a minha vida toma um novo rumo hoje. Eu creio, Senhor. Fala isso com Deus. Fala isso com o Senhor. Fala isso agora. Eu creio, meu Deus. Eu creio, Jesus. Aleluia. Eu creio, meu Deus. Eu me lembro de uma senhora que tinha sido diagnosticada com câncer. E ela fez a primeira quimioterapia dela e sofreu demais. E ela veio a uma das minhas reuniões. E naquele dia ela creu.
de tal maneira, ela disse: chega, acabou, eu vou confiar no Senhor. E até hoje ela é minha obreira lá no prédio de São José do Rio Preto, na nossa igreja. A partir daquele momento um milagre aconteceu e ela não teve mais nada, tudo foi mudado na vida dela. E milagrosamente, estava previsto 10 sessões, ela fez a primeira e tomou posse daquele dia da cura. E disse: eu vou usar minha vida para o reino. Ela disse: o meu lugar não é aqui fazendo quimioterapia, o meu lugar é pregando o evangelho. Eu não aceito isso na minha vida. Ela reagiu e Deus mudou a vida dela. Tudo é fé. Creia, creia, creia. Creia em nome de Jesus. Eu sei o que eu estou dizendo. Creia no poder de Deus na sua vida. Creia no poder de Deus transformador na sua vida. Vamos ver, gente. Eu não sei o que você está vivendo, mas é hora de você colocar diante de Deus isso agora. Chega! Eu não vou mais viver dessa maneira. Eu não aceito desse filho doente. Eu não aceito essa vida amarrada. Eu não aceito essa rejeição. Eu não aceito essa barreira na minha vida. Eu não aceito essa escassez. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito. Chega, chega, chega. Eu quero uma mudança hoje. Vamos, reaja. Lute, 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 minha gente. Lute com toda a força da sua vida. Lute com toda a força da sua vida. Eu sei que Deus está mudando a sua vida. Eu sei que Deus está mudando a sua vida. Eu sei, eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Hoje Ele está operando transformações impossíveis. Deus quer que você continue crendo. Deus quer que você creia. A fé que vai te levar a viver o sobrenatural. Você precisa crer. Eu creio, meu Deus. Eu creio que a minha vida toma um novo rumo. Eu creio que nada me impedirá de ir além. Eu não vou ceder. Eu não vou ceder para as circunstâncias. Eu não vou ceder para os problemas. Eu não vou ceder para as más notícias. Eu não vou ceder para as afrontas. Eu não vou acreditar no pior. Eu não acredito no que estão dizendo. Eu não acredito no que estou vendo. Eu acredito no que está dentro do meu coração. Eu acredito naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu acredito, o Senhor colocou vitória. Então é vitória que eu vou viver. Todas as restaurações me pertencem. Tudo que eu vim buscar eu estou levando. E eu não vou desistir daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio em milagres. Eu creio em mudanças. Eu creio que o Senhor está transformando corações para me abençoar. Que o Senhor está mudando situações para me favorecer. Eu sei. Vamos, minha gente, creia. Hoje é dia de vitória. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu declaro a sua vida completamente restaurada e mudada para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Estenda essas suas mãos poderosas, santas, confiantes, para a direção onde você precisa. Que milagres cheguem, aconteçam, sejam materializados. Declara lá na rua tal, número tal, bairro tal. Que corações estejam sendo trocados agora. Vidas estão sendo abençoadas, mudadas, transformadas. Que nenhuma situação vai ficar da mesma maneira. Que hoje você sai daqui vivendo a glória de Deus. Que a glória de Deus está se manifestando lá. O poder do Senhor está se manifestando lá. Diga isso, eu creio. Eu levanto as mãos santas e confiantes para que milagres aconteçam. Em nome de Jesus Cristo, agora a minha vida está sendo mudada em nome de Jesus.
Aquele lugar está sendo mudado, aquelas pessoas estão sendo mudadas, aquela situação está sendo mudada, aquela empresa, toda aquela questão está sendo mudada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem alguém, antes de nós realizarmos a oração da concordância com todos, se você tem alguém da sua família que pode concordar sobre algo que na sua vida é impossível, impossível, eu quero que vocês concordem, mas assim como se vocês já estivessem tocando nisso agora, mas tocando agora. Vamos, você tem alguém, se não tem um obreiro, vai concordar com você. Pegue na mão dessa pessoa e ela vai concordar com esse impossível. Esse impossível. É impossível que esse marido volte. É impossível que ele assuma essa família de novo. É impossível a sua vida profissional alavancar. É impossível você receber um reconhecimento, a restituição. É impossível. Para a medicina você não tem cura. Mas é hora de concordar que agora o impossível, para a glória do Senhor, está sendo materializado. Em nome de Jesus, creia com toda a força que aquilo que é impossível, Deus está mudando para que o nome dele seja glorificado. Aquilo que é impossível está sendo revertido, mudado. Deus está fazendo nesse momento a sua obra. Um terremoto está acontecendo. Deus está agindo. O mundo espiritual está trabalhando em nosso favor. Toma posse disso. Minha mente mudou, meu coração mudou, minha família mudou, minha casa mudou, meu financeiro mudou. Hoje Deus muda a nossa vida, em nome de Jesus. Hoje Deus muda a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É hora de você dizer: eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos todos na mesma fé, no mesmo Espírito. Nós cremos no Senhor, na sua fidelidade, grandeza, no seu poder. Eu sei que está no nosso meio. Eu creio que está restaurando, mudando, revertendo situações. Eu creio no seu poder. Eu creio, meu Deus, que essa pessoa está dominada pela fé. Estragando com a vida dela, impedindo os avanços dela, tudo que estava acorrentando, amarrando a vida dela, eu desligo aqui na terra, para que sejam desligados do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Saúde ao Senhor.